Hoje eu vou te mostrar como eu criei essa animação unindo o Midjourney e o After Effects, e como você pode transformar uma imagem gerada por IA em uma animação para usar no seu vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi pedir uma imagem para o Midjourney da sala de uma mansão para a gente usar como fundo do nosso projeto. Esse último trecho do comando é para alterar a proporção da imagem gerada. Depois de selecionar as minhas imagens, eu levei elas para o Photoshop para remover o fundo e separar os objetos em camadas. Eu não vou explicar em detalhes como foi feito isso no Photoshop, porque o intuito desse vídeo é ensinar você a animar pelo After, mas se vocês quiserem uma aula mais detalhada sobre essa parte, deixem aqui nos comentários desse vídeo. O primeiro passo aqui dentro do After é trazer o seu arquivo PSD com todas as imagens que a gente vai usar na nossa animação. Você seleciona Composition e essa segunda opção aqui. Automaticamente vai ser criada uma composição, então você abre essa comp e todas as imagens estão aqui. Eu vou renomear todas elas para ficar mais fácil de saber no que a gente está mexendo. Agora sim está tudo certo, todos os elementos divididos e nomeados. Então agora vamos começar a parte boa. Você clica no primeiro elemento, segura o Shift e clica aqui no último. Depois, clicando nesse cubo, você vai transformar todos esses elementos em 3D. Então eu venho aqui em View e coloco Two Views, para a gente ter duas visualizações ao mesmo tempo. Se a sua segunda tela não tiver com essa visão de cima, você vem aqui e clica em Top, que aí você vai conseguir ver todos os elementos de cima. Agora a gente vai posicionar todos esses elementos. Eu seleciono o fundo e jogo lá para trás com essa setinha azul escrito Z. A noção básica que você precisa ter aqui é que quanto mais longe o elemento estiver da câmera, mais lento ele vai se movimentar depois que a gente animar tudo isso. Então eu quero que o fundo fique lá para trás. Depois você clica em S e aumenta essa escala para preencher toda a tela. Agora eu vou posicionar esse cara aqui, jogando ele um pouco para frente e depois ajustando a escala. Vou deixar mais ou menos aqui. As barras a gente vai posicionar juntas, então eu seleciono as duas segurando o Ctrl e trago elas bem para frente. Todos os elementos estão devidamente posicionados agora, então eu já posso criar uma câmera. Eu clico com o direito, venho em New e Câmera. Aqui eu deixo em One Node Câmera, uma câmera de um nó, 50 mm, e aqui em F-Stop eu vou colocar 1,2. Se não tiver disponível para colocar o valor aqui em F-Stop, é só marcar essa opção que vai resolver. Para fazer a primeira animação eu vou selecionar a câmera e clicar em P. Essa posição é a posição final da animação, então eu crio um keyframe dela clicando nesse reloginho aqui e arrasto lá para o final. Depois eu volto aqui para o início e crio a posição inicial que vai ser bem para frente com esse rapaz bem centralizado aqui. Então a câmera está bem para frente e vem se afastando até aparecer essas barras de ouro. Agora eu seleciono esses dois keyframes, clico com o direito e seleciono essa opção aqui para alterar a velocidade da animação. Coloco 65 e 65. Isso vai deixar uma movimentação de câmera mais suave. Ficou assim. Mas você pode perceber que no início o foco da câmera está no fundo da cena e não nesse cara sentado. Então a gente vai resolver isso agora. Eu entro aqui em Camera Options, vou colocar a abertura em 500, desfocou mais ainda, mas calma. Aqui na íris da lente eu vou colocar em hexágono, acho que fica bonito assim. E aqui em Focus Distance, a distância do foco, eu vou fazer uma animação. Vou colocar essa barra exatamente onde eu quero que fique o foco, que é nesse cara. Perfeito. Agora o foco está no lugar certo. Porém, no final da animação o foco já não está mais lá, então eu vou ajustar aqui no final também para o foco não sair dele em nenhum momento. Assim. Seleciono os dois e faço a mesma coisa que eu fiz antes. 65 e 65. Agora sim o nosso foco está ajustado. Nosso próximo passo é criar um texto para adicionar nessa cena. Então eu venho na ferramenta de texto e vou escrever aqui, seu texto. Caso você queira baixar esse projeto inteiro para usar na sua animação, é só entrar no link aqui da descrição. Lá você pode colocar o texto que quiser e modificar o que achar melhor. Eu vou diminuir o tamanho dessa camada do texto, aumentar um pouco essa fonte, diminuir um pouquinho o espaçamento entre as letras, apertar Ctrl Alt Home e Ctrl Home para centralizar tudo e vou jogar esse texto para trás da camada do homem. Já coloco o texto em 3D, aperta P e vamos colocar esse texto na mesma distância da câmera que o homem, para que o texto não fique desfocado em nenhum momento. Agora eu venho aqui em Animate e Position para a gente fazer uma pequena animação de posição. Eu quero que o texto venha de baixo para cima. Coloco um pouquinho para baixo, clico aqui em Range Selector e clico no reloginho do Start. No início vai estar em 0% e depois em 100%. Aí você ajusta como preferir a distância desses keyframes. Agora eu vou adicionar mais uma animação. Animate, Opacidade, 0%. E faço o mesmo esquema de antes. Animo o Start, início em 0% e depois 100%. Vou colocar esses dois keyframes um pouquinho na frente dos keyframes da posição, e vai dar um efeito bem legal de entrada nesse texto. Mas ainda está meio sem graça, então vamos adicionar alguns efeitos para dar uma embelezada nesse texto. Eu venho aqui em Effects e pesquiso por Warp. Venho aqui em Bend e coloco uns 18. Mas eu quero que esse texto fique mais para baixo. Clico em P
e posiciono de novo. Tá ficando bom. Vou adicionar mais um efeito que é o Turbulent Displace. Eu gosto e uso muito esse efeito. A gente vai criar uma animação nele para deixar o texto se mexendo levemente. Em Amount eu vou colocar 30 e em Size 2. Agora presta muita atenção nessa parte porque eu vou usar uma expressão para a gente fazer esse efeito. Muita gente não gosta de usar expressões por parecer algo difícil, mas eu vou te mostrar que é bem fácil. Eu vou clicar em Evolution Options e aqui em Random Seed eu vou segurar o Alt e clicar nesse reloginho. Quando eu fizer isso, ele vai abrir essa área aqui para você escrever a expressão que você quiser. E no lugar disso aqui, eu vou escrever Posterize Time, entre parênteses 6, e Random, entre parênteses 1000. Pronto, isso vai dar um efeito bem sutil no nosso texto de que ele está se mexendo, como se estivesse vibrando. É algo bem sutil mesmo, mas eu garanto que fica bem legal. O próximo efeito que eu vou adicionar é o Deep Glow. Esse efeito não é nativo do After, mas não precisa se preocupar porque eu deixei ele disponível aqui na descrição. E você só precisa baixar ele e adicionar aí no seu programa. Esse efeito é um dos que eu mais uso e fica realmente muito bonito. Depois desse efeito, você precisa marcar essa opção aqui. Isso é fundamental para remover esse fundo preto que o efeito cria. Vou colocar o One View de novo, só para ficar melhor de visualizar como está ficando. Nas configurações do efeito eu vou colocar 500 aqui. E em Exposure ou Exposição a gente vai adicionar uma expressão de novo. Segura Alt e clica aqui. Eu vou colocar Posterize Time 6 de novo. E Wiggle, entre parênteses 10,0.2. Isso vai fazer com que o nosso texto fique piscando, porque o valor da exposição vai ficar se alterando ao longo da cena, criando um efeito bem legal. Eu acho que ficou muito forte esse brilho ainda, então eu vou só diminuir um pouquinho a exposição. Agora sim. Esse também é outro efeito bem sutil, mas que agrega bastante na animação. Você não pode deixar de se atentar aos detalhes para que a sua animação fique o mais realista possível. Nossa animação está quase pronta, mas agora eu vou adicionar algumas coisas que vai embelezar toda essa cena. Então vamos criar uma camada de ajuste, New, Adjustment Layer, mais conhecida como camada de ajuste. Isso vai criar uma camada vazia e tudo que você adicionar nela vai ser aplicado para as camadas que estão embaixo dela. Então vamos começar adicionando um pouco de granulado. Effects, Grain. Esse efeito vai deixar um aspecto granulado na cena. Vou deixar a intensidade em 1,5, Size em 0,5, Softness em 1 e aqui eu vou deixar zerado. Eu adoro adicionar o granulado em todas as cenas que eu faço, só toma cuidado para não exagerar. Essa cena em específico, o objetivo é realmente que o granulado esteja bem aparente, mas cada caso é um caso. O próximo efeito que eu vou adicionar é o Posterize Time. Esse efeito altera o frame rate do vídeo, e nesse caso eu acho que fica legal um frame rate mais baixo, então eu vou colocar 12. Agora eu vou adicionar esse efeito de correção de cor, curvas. Baixar um pouquinho aqui no início, acho que dá uma destacada legal. E de efeitos é isso. Agora eu vou colocar umas partículas meio vintage que eu baixei do próprio YouTube. Clico com o direito, Blending Mode, Add. Isso vai fazer com que o fundo preto do vídeo seja removido e vai ficar só as partículas. Vou adicionar essas outras partículas aqui também no YouTube. É como se fossem umas faíscas. Vou colocar bem pouco, é para ser só um detalhe mesmo. Esses efeitos não podem roubar a cena. Vou colocar em 3D, Blending Mode e Add. E deixar atrás das barras de ouro. E ficou assim a nossa animação. Acho que deu para entender bem como funciona essa noção de profundidade das camadas 3D. Você pode usar esse tutorial para fazer a sua própria animação com outras imagens, com as suas ideias ou fazer uma igual a essa mesmo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova aqui hoje. Até o próximo vídeo.